Fala comigo, torcedor. Eu sou o Luiz Cláudio, sejam bem-vindos ao canal Pra Sempre Fluminense. Aqui o bate-papo de tricolor para tricolor. Vem comigo, vamos pra resenha. Esse vídeo é para falar, claro, da excelente, da maravilhosa, da fundamental vitória de ontem do Fluminense na estreia lá da Libertadores. Lá na altitude de Bogotá, o Fluminense venceu de virada o Milionários da Colômbia por 2-1. Vai deixar um like nesse vídeo para o YouTube recomendar o canal Pra Sempre Fluminense para mais amigos tricolores. Então é isso, galera. O Fluminense enfim estreou na Libertadores da América, versão 2022. Esse ano estamos disputando a fase pré, a famosa pré-Libertadores. É a segunda fase da competição. E o nosso sorteio, nós caímos com o Milionários da Colômbia, da capital Bogotá. O Fluminense começou perdendo por 1-0, mas virou no segundo tempo graças a um gol de Germancano, que é super carrasco desse time, Germancano, que jogou no Independente Medellín e em 8 jogos tinha marcado 7 gols. Agora, primeiro jogo pelo Fluminense e o primeiro gol no time colombiano. Agora é o 8º gol do Germancano sobre o Milionários da Colômbia. É claro que o Germancano marcou esse gol porque ele entrou na vaga do Fred, que saiu machucado. O Fred foi titular, jogou até os 34 minutos, 34 minutos, e sentiu uma lesão. O Fred saiu, entrou o Cano, e o Cano acabou fazendo no segundo tempo o gol da virada, o gol da vitória. Vitória que deixa o Fluminense a 1 ponto de avançar para a terceira fase. Ainda tem mais uma fase eliminatória antes de entrar na fase de grupos. Se o Fluminense passar, confirmar essa classificação sobre o Milionários, vai enfrentar o vencedor do confronto entre Atlético Nacional da Colômbia, mais um time colombiano, e Olímpia do Paraguai. Tá bom? Mas vamos falar desse jogo contra o Milionário, vamos deixar esse confronto para depois, que ainda tem a partida de volta. Tá, o Fluminense entrou em campo com a seguinte escalação: o goleiro Fábio, fundamental no jogo, eu vou falar para vocês por quê. Na lateral direita, o técnico barrou mesmo o Samuel Xavier, colocou o Calegari. Na esquerda entrou o Cris Silva. O trio de zaga, Felipe Melo, David Braz e Nino, os 3 jogaram bem, não sentiram uma contusão, eles que vinham de contusões musculares, jogaram muito bem. O Felipe Melo acabou saindo no segundo tempo, mas David Braz e o Nino jogaram os 90 minutos, jogaram bem, nenhum tipo de problema. No meio campo, André e Iago Felipe. Lá na frente, Luiz Henrique, Fred e William Bigode. Então, como eu estou dizendo, como eu falei, o Fred acabou saindo ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos, entrou o Cano e no segundo tempo o técnico fez mais substituições. O Fluminense acabou entrando com um time que a gente vinha reclamando, sem meia, sem criação. E o time entrou um pouco desatento, um pouco desligado. E logo aos 6 minutos tomou o gol. O gol foi do Eduardo Sousa. O Cris Silva foi tentar dar o bote, deu o bote errado. O Eduardo Sousa deu um belo drible de corpo e soltou uma bomba sem chance para o Fábio. O Fábio também não foi na bola. Mas mesmo que fosse, ele não ia alcançar, porque o chute foi muito forte, foi no alto. Lá o goleiro nenhum pega e a bola, pela força, pela altitude, ela pega mais força ainda e aí não teve jeito, foi indefensável. O Fluminense teve ali um momento de indecisão, mas depois voltou para o jogo. Aos 16 minutos quase empatou. O Luiz Henrique lançou o William Bigode, que entrou pela esquerda e tentou o chute forte que o Eduardo Sousa do Milionários fez. Tentou e fez o gol. Foi um chute do mesmo sentido, só que a bola acabou forte demais e acabou sumindo. Aos 18 minutos, antes desse lance do William Bigode, teve um outro lance que foi fundamental para o andamento da partida. Logo aos 8 minutos, quer dizer, 2 minutos depois do gol do Milionários, teve uma confusão, o Felipe Melo e o Eduardo Sousa, que foi o autor do gol, se estranharam ali, uma pequena confusão se iniciou, aquele empurra, depois o árbitro retirou os dois da confusão. Felipe Melo e Eduardo Sousa levaram o cartão amarelo. Aos 18 minutos, o Fluminense quase empatou, com esse lance que eu falei do William Bigode. E aos 18 aconteceu o fato que acabou ajudando muito o Fluminense no resto do jogo, que foi a expulsão do Eduardo Sousa, que fez o gol. Ele que
levou o cartão vermelho ali, cartão amarelo, naquela confusão ali com o Felipe Melo, o William Bigode foi tentar fazer a cobertura do lateral Cris Silva ali pela esquerda, disputou a bola com o Eduardo Souza, que ele aplicou uma cotovelada, né? O juiz estava perto, né, como, né, eu falei ontem, esse jogo não teve VAR, não tem VAR nessa fase do campeonato. Então, mas o juiz estava muito perto, viu o lance, deu o segundo amarelo, e aí depois deu o vermelho e botou o jogador para fora. E aí o Fluminense ficou com um jogador a mais até o final da partida. Aos 34 minutos teve o lance da lesão do Fred, né? Ele recebeu um lançamento em velocidade, ele ia entrar, ele entrava cara a cara pro gol, quando ia tentar armar o chute, sentiu uma fisgada na coxa, caiu no gramado, a bola não conseguiu nem completar o lance, a bola saiu do seu domínio, ele caiu sentindo, já caiu fazendo o sinal de substituição, e o Fred acabou saindo e entrou o Cano. Aos 37 minutos, ele teve que sair de maca, foi uma coisa que a princípio preocupou. E aos 42 minutos tivemos o gol. O Iago Felipe chutou de fora da área, o goleiro Monteiro falha feio, né? Ele soltou a bola no pé do Luiz Henrique, que também escorregou no lance, tentou bater, escorregou no lance, a bola vai fraca, mas acabou sobrando para o David Braz, que sem goleiro nenhum empurrou para o gol vazio, e o Fluminense empatava ali aos 42 minutos. Né? Aos 46 minutos, quase que o Fluminense virou, né? O Luiz Henrique chutou bem torto a bola, mas a bola acabou sobrando para o Cris Silva, que chutou forte, um chute muito forte, e o goleiro fez a defesa. E assim terminou a primeira etapa, Fluminense 1, Milionários 1. O Fluminense teve 57% de posse de bola, com 5 finalizações, né, e 4 chances de gol. Assim, o Fluminense ele começou a jogar depois, né, da expulsão, depois da entrada do Cano, mais ou menos ali. Porque até ali o jogo estava equilibrado, tá? O Milionários tentava fazer a marcação sob pressão. O Fluminense às vezes se enrolava um pouco o Fluminense tentou muito dar o bote, né? Acho que a marcação tinha que ficar mais encaixada. O jogador tentava dar o bote, perdia a jogada e aí acabava deixando um buraco para os jogadores do Milionários finalizar, mas eles também não finalizaram bem, né? E apesar do empate, o Abel ontem, a gente critica muito o Abel, mas o Abel mexeu bem, ele teve visão, inclusive na entrevista ele admitiu que o time não jogou bem, ele teve visão quando precisou mexer, quando ele viu que estava precisando, ele foi lá e mexeu bem, mexeu certo, né? No intervalo ele tirou o William Bigode e botou o John Arias entrou voando, jogando muito bem, prendendo a bola quando precisava, a partir do ataque, tentando jogar individual, tentando drible. Mais uma vez, John Arias entrando e mostrando para o Abel que Abel tem que colocar ele no jogo, né? Abel insiste em deixar ele no banco. No primeiro minuto, o Luiz Henrique invadiu a área e soltou a pancada, que o goleiro fez uma grande defesa. Aos 2 minutos, outro chute de fora da área, dessa vez do Cris Silva, só que a bola saiu, mas passou muito perto. Só que aos 3 minutos, um pênalti dos mais infantis que eu já vi na minha vida, né? O jogador Daniel Ruiz, que é bom jogador, esse camisa 10 do Milionários, entrou na área, mas tinha 4 jogadores do Fluminense ali cercando. Ele não ia para canto nenhum, mas o Iago foi tentar dar o bote e acabou acertando o jogador, né? Acabou acertando só o jogador, não acertou a bola, o juiz estava perto. Esse juiz é bom, esse árbitro é bom, ele marca em cima, né, as jogadas. Viu o lance e marcou o pênalti, pelo desnecessário, né? E aí, né, aquela confusão e tal, o pênalti acabou sendo cobrado aos 5 minutos. E aí a gente entende, acho que quem ainda não entendeu por que o Fluminense trouxe o Fábio, um goleiro de fim de carreira, 41 anos, está aqui a explicação de por que o Fábio que o Fábio foi bem contratado na minha avaliação, apesar do Marcos Felipe ser um excelente goleiro, mas nesse quesito ele está muito mais anos-luz do Fábio. O camisa 14, que é o capitão do time do Milionário, Macalister Silva, bateu até mal, né? Mas mesmo pênalti mal cobrado, ele entra. O goleiro tem que ficar esperto. Ele bateu mal, o goleiro saiu bem e fez a defesa. Depois o David Braz, né, conseguiu
no rebote, chegar antes do jogador, né, que ia pegar o rebote, e bateu chutou para cima e mandou para fora. E o Fábio foi muito festejado pelos jogadores. Fábio é pegador de pênalti, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, se eu não estou errado nas contas, esse é o 35º pênalti que ele defende na sua carreira. É um goleiraço, né? Depois ele fez ali 2 boas defesas. Ele acabou não sendo tão exigido, né? O lance do gol foi um chute que, apesar dele não ter pulado na bola, também se pulasse não ia conseguir, porque foi um chute muito forte, foi no alto. Depois ele fez ali 2 defesas, mais um grau de dificuldade bem menor, e a grande defesa dele foi o pênalti, mas com certeza, se o Marcos Felipe tivesse no campo, dificilmente ele ia pegar essa bola ia parar na rede. Infelizmente, nós temos que admitir que o Marcos Felipe é um grande goleiro, é garoto da base, tem que ser valorizado mesmo, porque é as cria de Xerém, é jogador nosso, a gente tem que valorizar. Mas a verdade é essa, nos pênaltis ele é um fracasso, ao contraste do Fábio. O Fábio é um goleiraço quando o assunto é bola na cal. Então, o Fábio mostrou que realmente ele foi bem contratado. Tá? O jogo ali ficou... Nesse momento, o Fluminense teve teve ali alguns escorregões, né? O Fluminense acabou ficando um pouco desatento a alguns lances. Né? Apesar de não ter criado boas chances, o Milionários atacou bastante, levou bastante perigo pro gol. E aí o Abel, mais uma vez, ontem ele estava bem na percepção da jogada. Ele estava entendendo, enxergando bem o jogo. Viu que o time não estava bem, fez as substituições e aí ele mexeu bem e o time voltou a crescer. Ele tirou o Felipe Melo, que já tinha cartão amarelo. O Felipe Melo, um cartão amarelo é sempre um risco, né? Apesar de que ele estava até mais calmo ontem, mas é sempre um risco. Entrou o Ganso e trocou laterais. Tirou o Cristiano, colocou o Pineda, que não sortiu nenhum tipo de efeito. Né? Aos 26 minutos, o Cano recebeu na direita, limpou a jogada e bateu forte. O goleiro Monteiro defendeu 2 tempos. Né? Aos 28 minutos, um erro do Ganso. Ele foi tentar o passe, né? E armou o contra-ataque do time colombiano, mas o David Braz, que também estava ótimo na partida, foi até escolhido o craque do jogo, apesar de não ser o meu craque, mas foi escolhido pela Conmebol como craque do jogo. Conseguiu chegar antes do Ruiz e aliviar o perigo. Né? E às 29, o Abel fez a mudança que deu a vitória ao Fluminense. Ele tirou o Iago Felipe, que realmente não estava bem na partida. Não que jogou mal, mas não jogou tão bem como vinha jogando em outras partidas. Colocou o Martinelli, o garoto Martinelli, ele que fez um excelente 2020, foi mal 2021, começou 2022 no banco, mas vai começar a colocar mais uma pulguinha atrás da orelha do Abel. O Abel já tem a pulga atrás da orelha chamada Germancano, a pulga chamada John Arias e agora a pulga chamada Martinelli. Martinelli entrou bem, deu um passe lindo para o Luiz Henrique, que fez a assistência para o Cano. O Cano entrou livre atrás da linha da bola, sem goleiro, e só empurrou para o fundo das redes. 31 minutos, o Fluminense fazia o segundo gol, virava a partida. Fluminense 2-1. Tá? E o Germancano teve mais 2 chances. Primeiro teve o lance do Martinelli, que colocou o Luiz Henrique na cara do gol. Né? Ele botou ele nas costas do zagueiro. O Luiz Henrique entrou na cara do gol, tentou encobrir o goleiro, mas a bola caprichosamente veio para fora. Se entra, ia ser um golaço. E depois, o Cano teve 2 oportunidades, né? E tentou fazer a jogada plástica de cobertura quando poderia. Uma poderia ter chutado melhor. Tentou um chute de efeito, pegou mal. E no outro, ele estava sem ângulo, poderia ter cruzado a bola para o meio da área, mas tentou, surpreendeu o goleiro batendo direto para pegar a bola, fazendo uma curva, mas não deu. Ele estava totalmente sem ângulo, a bola acabou indo para fora, apesar do Cano ter entrado e ter feito o gol da vitória, ele perdeu 2 gols que não se perdem, que poderia ter matado o confronto. Né? Mas, menos mal que o Fluminense conseguiu segurar esse placar e venceu o jogo por 2-1. Tá? Craque do jogo, na minha opinião, como eu falei, o David Braz foi escolhido pela Conmebol como craque do jogo. Normalmente eles dão o craque do jogo para o jogador que faz gol, né? Do time que venceu, é o time que jogou melhor. Que no caso foi o Fluminense, eles deram para o David Braz.
E aí para mim o craque foi o Luiz Henrique, né? Ele deu 2 assistências. Ele deu assistência para o gol do David Braz e deu assistência para o gol do Cano. Não foi uma assistência. A assistência do gol do Cano, então, foi lindamente. Foi linda, linda, linda. Sabe? Uma visão de jogo impressionante. O garoto que não sentiu altitude, que partiu para dentro, que tentou o drible, que tentou usar a velocidade. Não sei como é que ele terminou o jogo, mas durante a partida ele teve muito bem. Para mim, foi o craque do jogo. Mais uma vez, o Luiz Henrique está jogando muita bola. E o Fluminense sai desse primeiro desafio, né? Totalmente. O pessoal achou que o Fluminense ia sofrer muito por causa da altitude. Não foi ferimento leve, não. Foi zero ferimento. Pelo contrário. Você feriu o adversário, né? A derrota em casa, de virada, para o Fluminense, complica a situação do time visitante, né? Agora, do time que vai ser visitante no próximo jogo, o time mandante dessa partida de ontem, tá? 2-1, 1-0 não garante a classificação para o Milionários, porque agora, a partir desse ano, 2022, não tem mais gol fora de casa, gol qualificado na Libertadores. Se o Milionários vencer por 1-0, por 2-1, 3-2, não interessa, é pênalti, entendeu? Para eles classificarem direto, eles precisam ganhar por 2 gols de diferença. Tá? O Fluminense basta um empate, mas se ele repetir ontem, em São Januário, o que ele jogou, né? Se repetir em São Januário o que ele jogou ontem, com apoio maciço da nossa torcida, o Fluminense passa tranquilo dessa fase e aí vai enfrentar aí o vencedor de Atlético Nacional da Colômbia e Olímpia do Paraguai. Né? Então, como eu falei, o destaque do jogo foi o Luiz Henrique. Né? O Fred jogou pouco, né? Muito pouco. A bola não chega para ele, então ele fica paradão lá. Eu não vou dizer que foi o pior do jogo, mas eu não gostei do Iago Felipe. Fez um pênalti desnecessário, né? Não jogou com aquela disposição que a gente conhece. Não foi o jogador que queria jogar aquele que seria, no caso, o armador. Também não é culpa dele, né? A posição dele, mas ele, em outras partidas ele fez isso e ontem ele não fez. Não gostei do Iago Felipe, né? Tanto que o Martinelli entrou e jogou pouco, mas o pouco que ele jogou muita bola, deu 2 passes lindos, né? Um se resultou em gol, no outro quase saiu um gol, o Martinelli entrou muito bem. Né? E outro também que destacou aí, vou seguir a Conmebol, que foi o David Braz, fez o primeiro gol, e ajudou a salvar um lance do pênalti, né? O goleiro, né, o Fábio defendeu, mas deu rebote, né? E o Ruiz, se eu não me engano, o Ruiz, ele ia pegar o rebote, ia botar pro gol vazio, mas o David Braz chegou primeiro, deu um bico pro alto e tirou o perigo. E depois, numa bola em que o Ganso errou a saída de bola, armou um contra-ataque do time colombiano, ele conseguiu chegar na frente do atacante. É raro acontecer de um zagueiro ser mais rápido que um atacante, mas ele conseguiu ser mais rápido que o atacante, chegou na frente, deu um chute pro alto, aí vibrou. Tal. Então o David Braz jogou muito bem. Né? O Ganso, ele entrou, ele nem jogou tão bem assim. Acho que o Ganso que jogou domingo jogou muito melhor do que ontem. Mas ao entrar, ele fez boas jogadas. Né? Ele girou bem a bola, é o que o Fluminense precisa. Né? O Abel insiste em jogar, né, com esse esquema. Ele admitiu na entrevista coletiva que o time não esteve bem, que o time jogou abaixo do que se espera, e admitiu que o time teve um futebol fraco, né? Mas, Abel, a culpa do futebol fraco também é sua, porque é sempre a mesma coisa, né? Se a gente fizer um texto, um título, a gente pode colocar esse mesmo título para todas as análises de pós-jogo de partida do Fluminense, né? Abel escala mal, substitui e acaba acertando a substituição e o time ganha. Todo jogo é isso. Então, tá na cara, Abel, que tá na hora de você parar para pensar e decidir, entender que o time não precisa melhorar no segundo tempo. Ele precisa ser melhor escalado. Quando ele escala o time certo, dá certo. Dessa vez ele fez o certo, ele colocou o Calegari no lugar do Samuel Xavier, mas errou ao escalar o Fred de início e colocar o
o Germancano no banco, né? Ele acabou sendo salvo pela contusão do Fred, aí a gente não sabe quanto tempo que o Fred vai ficar, que é estiramento, não sei sabe se é estiramento, qual é o grau, e aí acabou ajudando, né? Acabou ajudando a contusão do Fred, o Cano entrar e acho que definitivamente, depois de fazer o gol da vitória, ele ganhar essa vaga. A vaga tem que ser do Cano, não tem jeito, né? Porque o Cano dá mais mobilidade ao ataque do Fluminense. Apesar de, assim, ele só tem 3 gols na temporada, o Fred não tem nenhum. Então é Germancano e mais 10, né? Nesse time do Fluminense, né? Outro também que merece jogar de titular é John Arias. O próximo jogo do Fluminense na Libertadores é terça-feira, às 9h30, no estádio de São Januário, o Fluminense jogando pelo empate contra o mesmo Milionário. Mas antes, no sábado, tem um clássico com o Vasco, Fluminense e Vasco no Newton Santos. O Fluminense já está classificado para a fase semifinal, matematicamente classificado, mas é um clássico. Já ganhou 2 clássicos, por que não ganhar o terceiro, né? Mas com certeza o Abel deve poupar os titulares. Eu não pouparia todo mundo, não. Eu botaria um time misto, porque é clássico, né? A gente tem que jogar clássico para vencer. Eu pouparia algum outro jogador, talvez a zaga. A gente tem bons zagueiros no banco. Talvez botar o Manuel e o Lucas Claro. E poupar 2 dos 3 zagueiros. Né? Colocar o Martinelli, que entrou bem. Colocar o John Arias. Entendeu? O Cano pode até continuar, né, no time, né? Até porque tem a famosa lei do ex, né? O Vasco era o time dele. Também pode ser interessante. Marcos Felipe jogar, né? Para ele se manter motivado, para não desmotivar o garoto, porque o Fábio, com certeza, pelo que já é o terceiro jogo seguido do Fábio como titular, com certeza, na cabeça do Abel, o titular é o Fábio, né? E de resto, o que o time tem de melhor, né? Para a gente tentar jogar com o Vasco, já preparando o time para o jogo da próxima terça-feira contra o mesmo Milionários, partida de volta, decidindo a vaga para a terceira fase da Libertadores. Tá legal, galera? Valeu aí, gostou do vídeo? Deixa o like, o YouTube recomendar o canal para mais amigos tricolores. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário para o engajamento do canal e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, coloca no teu status, no teu Instagram, no teu Twitter, ajude o canal Tá Sempre Fluminense a crescer mais e mais. Valeu, galera! Fluminense começou a Libertadores, a glória eterna, agora é tudo nosso. Grande abraço, saudações tricolores.